As cartas para as igrejas do livro de Apocalipse são 7 cartas escritas pelo apóstolo João, que têm ordenanças, repreensões e também elogios para as igrejas naquela época. Para muitos, apenas orientações e repreensões para a igreja primitiva naquele tempo. Para outros, são orientações para todas as épocas da igreja cristã, inclusive para nós. Mas tratando-se de profecia, será que não tem algo mais que o Senhor quer nos mostrar com isso? Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar a respeito das 7 igrejas que estão relatadas no livro de Apocalipse. Na verdade, 7 cartas. Essas 7 cartas, sim, podem estar cronologicamente influenciando na história da igreja cristã. E vocês imaginam em que parte nós estamos? Pois as pessoas às vezes pensam só nos selos, nas trombetas, mas e nas cartas às igrejas, se realmente elas tiverem cronologia? Por muito tempo eu relutei contra esse argumento, baseado no fato de que João não ia escrever algo e deixar guardado para ele, só para divulgar depois para as igrejas. Mas depois eu comecei a refletir por que essas 7 cartas estão no livro de Apocalipse, no livro de revelação, onde o Senhor revela as coisas que vão acontecer para o povo. Refletindo nisso, comecei a estudar e descobri grandes coisas e eu me impressionei. E eu espero que você também seja impressionado, não pelo que eu vou dizer, mas pelo que a palavra de Deus está querendo nos passar. Começando o raciocínio pela primeira igreja, na igreja de Éfeso. Éfeso, que significa desejável, e provavelmente compreende na igreja do primeiro século, na igreja primitiva. O Senhor diz que conhece bem as obras, a paciência e diz que aquela igreja sofreu muito e que colocou à prova aqueles que se diziam apóstolos e não era. Essa igreja só pode compreender aquele tempo, pois naquele tempo existiam os apóstolos, pois ao contrário do que muitos pensam, apóstolos são só os 12 que existiram naquela época. Tanto que lá no livro de Apocalipse, no final de tudo, tem o nome dos 12 apóstolos escritos no novo templo, na Nova Jerusalém. Se tivessem mais apóstolos, provavelmente estariam escritos em várias partes o nome deles. Mas muitas pessoas, desde aquele tempo, se diziam apóstolos. E na verdade não eram. O Senhor repreende eles dizendo que eles deixaram o primeiro amor. Quando o templo em Jerusalém foi destruído e os apóstolos foram mortos e muitos outros discípulos, a igreja começou a se enfraquecer um pouco e o Senhor queria que ela voltasse ao primeiro amor. Nisso entramos na igreja de Esmirna, a segunda igreja, a segunda carta. Esmirna, numa tradução aí para o português, seria mirra, que é uma espécie de essência amarga. Realmente foi o período mais amargo, o período mais cruel da igreja cristã, onde os cristãos eram jogados vivos com suas famílias dentro de coliseus com leões famintos, com 3, 4 dias sem comer. Isso compreende entre os séculos 1 e 4 depois de Cristo. O Senhor diz que conhece as obras daquela igreja, a pobreza deles, mas na verdade eles são ricos, e fala da tribulação deles. Diz que a tribulação que eles deveriam que passar teriam que levar eles a serem fiéis até a morte. Depois do século 4 ao século 6, compreendemos que a igreja de Pérgamo pode estar passando por aquele período. Pérgamo, que quer dizer casamento, casamento político, casamento suspeito. E foi exatamente o que aconteceu naquele tempo. Com a conversão de Constantino, do paganismo para o cristianismo, ele se tornou imperador romano e uniu todas as crenças ali para tentar fazer a paz entre os cristãos e o mundo pagão, trazendo a idolatria e muitas outras doutrinas falsas do paganismo para que os cristãos adotassem isso. E infelizmente eles acabaram adotando muita coisa. Por isso que o Senhor diz que eles habitam onde está a sinagoga de Satanás, porque a partir daí muitos templos, muitas sinagogas começaram a ser feitas, pois a religião cristã se tornava oficial
do Império Romano. Talvez por isso que o Senhor diz que eles retinham o nome dele e guardavam a fé, porque eles adotaram essa religião, o cristianismo, como religião oficial do reino. Mas fala que eles mantinham ali, toleravam a doutrina de Balaão, que era uma doutrina que sempre queria colocar tropeço entre o povo. E foi exatamente isso que aconteceu, trazendo ídolos e mais ídolos, convertidos do paganismo para o cristianismo, inventando imagens segundo a semelhança de deuses, para que os cristãos pudessem ser enganados por isso e pudessem tropeçar na sua fé. Depois vemos mais um período terrível na história da igreja cristã, a igreja de Tiatira, que quer dizer sacrifício contínuo. Compreende dos séculos 6 ao século 16, um milênio de muita perseguição e mais de 100 milhões de mortos. Por quem? Pela própria igreja romana. Promoveu caça às bruxas, proibição de bíblias, Santa Inquisição, e mataram muitas pessoas. A Bíblia fala do amor, das obras, do serviço, da paciência da igreja naquele período. Mas diz que a igreja se deixava levar muito pela tal da Jezabel, mulher que se dizia profetisa para fazer que o povo fosse enganado a comer e tolerar a idolatria. Essa Jezabel provavelmente simbolizava exatamente esse sistema religioso poderoso e enraizado junto com os poderes políticos naquela época, que matava e despedaçava muito. Foi o período mais longo, esse da igreja de Tiatira, e por isso que o Senhor diz que deu tempo para que aquele povo se arrependesse, mas eles não se arrependeram. E aí ele fala o seguinte no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 22 e 23. Eis que a porei, no caso essa Jezabel, numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Isso é muito semelhante com o que fala lá no livro de Apocalipse, capítulo 17, que nós já estudamos e vimos que fala da mulher que reinava sobre os reis da terra naquele tempo, no tempo de João, que era, no caso, Roma. João se espanta ao ver aquela mulher, porque viria que ela contaminaria-se com os reis da terra politicamente. Por isso que ela é chamada de prostituta, porque está numa cama com os reis, como o Senhor mesmo diz aqui. Mas no final seria destruída pelos próprios reis da terra. A igreja de Sardes compreende entre o século 16 e 18, que foi o período da Reforma Protestante. Sardes, que quer dizer o que restou, o remanescente. Foi nesse período que surgiram também grandes revoluções, como a Revolução Francesa, e veio a tribulação, a destruição que o Senhor já tinha profetizado para aquela Jezabel. Durante a Revolução Francesa, o Papa foi preso e a igreja ali perdia o seu poder e status como influente na política. Aquela igreja aparentemente estava muito desgastada e chegavam até a nem comentar muito a respeito da volta de Jesus. Por isso que o Senhor diz: vigie, confirmem os que restaram, pois tem muitas pessoas aí no meio que não se contaminaram. Durante o século XVIII e o século XIX, nós tivemos grandes avivamentos na história da igreja cristã. Isso compreende ao período de Filadélfia. O Senhor diz que colocou uma porta diante daquela igreja e que, mesmo tendo pouca força, guardaram a fé, guardaram a palavra do Senhor. Ele não critica, não há críticas para essa igreja. Também fala que naquele tempo ainda existiam os que eram da sinagoga de Satanás e que o Senhor livraria aquele povo da tribulação que iria vir sobre a terra. E ele já deixa o alerta que viria sem demora. A partir do ano 1900, entra a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, que quer dizer juízo, juízo do povo. Realmente, como o Senhor diz para a igreja de Filadélfia, que viria uma grande tribulação sobre o mundo, a partir de 1900 vieram grandes tribulações, inclusive 2 guerras mundiais. E essa igreja de Laodiceia é a igreja do tempo do fim, de 1900 até os últimos dias. E isso deve nos preocupar bastante, meus amados, porque veja o que o Senhor fala para a igreja desta época. Diz que essa igreja não é quente nem fria, quem dera se fosse quente ou fria, mas é morna, e por isso o Senhor está a ponto de vomitar ela da boca dele. Porque essa igreja diz: sou rica, nada me falta, mas na verdade é pobre, miserável, cega e nu. O Senhor diz que repreende e castiga aos que Ele ama. E agora nós vemos que o Senhor Jesus não virá daqui a muito tempo, porque Ele já está às portas batendo. Eis que bato a porta.
Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas é um período terrível que a igreja passa. Um período de total desgarramento da palavra, onde se duvidam de Jesus, da existência de Jesus, quem dirá da palavra de Deus. Existem várias teorias sobre criacionismo, sobre isso, sobre aquilo. Um tempo, como diz Daniel, que o povo correria de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicaria. Eu espero que esse estudo tenha sido de grande edificação para você e você entenda a gravidade da época da igreja de Laodiceia, como nós estamos vivendo, pois o Senhor está muito próximo. Que Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem e que você possa ser abençoado nessa corrida, nessa caminhada tão difícil, nesses dias tão tenebrosos.